Fala pessoal, boas-vindas a mais uma análise da The Foundry by Ford College. Olha só, na nossa lição anterior, a What is Turbine, a gente deu aquela olhada no panorama geral, né? Entendemos o que é esse protocolo e por que ele é absolutamente crucial para a velocidade insana da Solana. Mas hoje a gente vai dar o próximo passo lógico. É hora de abrir o capô desse carro e mapear exatamente a arquitetura que faz toda essa mágica acontecer. A nossa missão aqui é pegar esses conceitos abstratos de código e transformar num modelo mental super claro. Bora direto ao ponto? Bom, pensa num problema central de escalabilidade de qualquer blockchain de alto desempenho, é a distribuição de dados. Imagina só o pesadelo logístico que é tentar enviar arquivos gigantescos para milhares de computadores espalhados pelo mundo, literalmente todos ao mesmo tempo. Pensa comigo, é tipo tentar enviar um jogo de videogame de 80 GB para 1000 pessoas de uma vez só, usando a internet aí da sua casa. Sem chance, né? O seu roteador ia simplesmente derreter. A rede precisa com certeza de uma solução muito mais inteligente que essa. Então, aqui está o nosso roteiro de engenharia para hoje. A gente vai passar pela metáfora logística, conhecer os componentes principais, rastrear o caminho dos dados, ver como o sistema lida com perdas, como a gente ajusta essa máquina toda e, por fim, a nossa conclusão. Começando pela parte 1, a metáfora logística. Vamos entender a lógica desse armazém de dados. Para começar a visualizar, esquece aquele emaranhado de códigos por um segundo. Pensa no Turbine como uma rede global de distribuição, tipo esses grandes armazéns logísticos. A diferença de abordagem aqui é gritante. De um lado, a gente tem o que chamamos de broadcast simplista. Seria como se o gerente do armazém colocasse todos os pacotes no próprio porta-malas e saísse dirigindo até a porta da casa de cada cliente, um por um. Impossível escalar isso, concorda? Do outro lado, o Turbine usa o multicasting em estágios. É muito mais inteligente. O armazém central manda os lotes para hubs regionais, e esses hubs repassam para as agências locais. A carga de trabalho é super bem dividida e o trânsito simplesmente flui. Avançando para a parte 2, os componentes. Vamos dar nome às peças dessa arquitetura. Então, quem são os funcionários e as máquinas dessa operação toda? A gente traduz esse jargão técnico rapidinho. O líder, que é quem produz o bloco, é o nosso armazém central. Ele tem a carga completa. O packetizer seria aquela máquina super rápida que pega os carregamentos grandes, corta em pacotinhos menores e já cola as etiquetas de rastreamento neles. E o fenalto de encaminhamento? Esse é fácil, é literalmente a rede de esteiras rolantes que conecta os centros de distribuição. Fazendo esse paralelo, fica incrivelmente mais simples de visualizar como tudo se encaixa. Beleza, mas o que exatamente sai dessa nossa máquina de etiquetas? Sai o que a gente chama de shred. E presta atenção aqui. Um shred não é só um pedaço de dados jogado ali de qualquer jeito. Ele é um fragmento de tamanho fixo que já carrega metadados cruciais, como o número de sequência dele e uma assinatura criptográfica. O que isso significa na prática? Que quem recebe esse pacotinho sabe exatamente de onde ele veio e onde ele se encaixa no quebra-cabeça maior, sem nem precisar ter acesso à imagem completa. E só para a gente ter uma noção real da escala absurda dessa operação, um único bloco de 1 megabyte gerado pelo líder é geralmente fatiado em cerca de 1024 sheds individuais. É muita coisa. A máquina de paquetização faz isso num piscar de olhos, preparando uma verdadeira tempestade de dados, só que perfeitamente organizados, prontos para serem espalhados pela rede. E isso nos leva à parte 3, o caminho dos dados. Vamos ver o passo a passo de como a informação viaja. Dá uma olhada no ciclo de vida completo em 4 etapas bem claras. Primeiro, o líder produz o bloco e assina o cabeçalho. Ok. Em seguida, ele passa isso para a paquetização, onde o bloco é triturado naqueles milhares de shreds que a gente acabou de falar. A terceira etapa é onde a mágica pesada acontece, o repasse em camadas. Aqui, a distribuição ganha vida pela rede de pares. E, finalmente, temos a montagem. É onde o validador lá no destino final junta todas essas pecinhas e verifica o bloco todo. Mas o grande truque de engenharia que realmente faz a Solana voar é isso aqui, o repasse em pipeline. Pense em sistemas mais antigos. Neles, um nó normalmente esperaria receber o bloco inteirinho para só então enviar ele adiante. Muito lento, né? No Turbine, não. Aqui, os nós funcionam como esteiras ativas. Bateu um único shred ali, ele verifica a assinatura rapidinho e pá, já arremessa direto para o próximo destino. A entrega sobrepõe a produção, é um fluxo contínuo e extremamente rápido. Agora, parte 4. Lidando com as perdas. Porque, querendo ou não, falhas fazem parte do jogo. Sendo bem realista sobre redes de computadores, as coisas quebram, pacotes se perdem. Isso é um fato. Só que no Turbine, pacotes perdidos ou chegando fora de ordem não causam pânico generalizado. Não são falhas catastróficas. Na verdade,
É meio que a previsão do tempo esperada para o sistema. O protocolo foi construído já sabendo que a perda de threads vai acontecer em algum momento. Ter blocos incompletos ali paradinhos na memória esperando é só um estado normal de trânsito, e não um erro fatal da rede. E como ele resolve essa bagunça? Com o subsistema de reparo. E olha que sacada genial! Se um validador nota que recebeu o pacote 7 e o 9, mas pulou o 8, depois de um tempinho limite, ele não sai gritando pedindo o bloco inteiro de novo. Seria um desperdício imenso. Ele faz um pedido cirúrgico. Ei, pessoal, aqui perto, alguém tem só o shred número 8 sobrando aí? Isso economiza uma quantidade colossal de banda e evita totalmente sobrecarregar o nosso armazém central. Indo para a parte 5, ajustando a máquina. Vamos falar sobre os botões e alavancas do sistema. Como toda boa máquina, os engenheiros precisam sintonizar o turbine para achar aquele ponto de equilíbrio perfeito entre velocidade, estabilidade e uso da rede. Eles têm 3 controles principais para isso. Primeiro, o tamanho dos threads. Se você faz pedaços menores, você aumenta muito o paralelismo, mas também gera mais sobrecarga, porque são mais cabeçalhos de dados rolando. Segundo, o fator de fan-out. Se cada nó encaminha o dado para muitos outros, a entrega é feita em menos saltos, mais rápido, só que aquele nó trabalha dobrado. E terceiro, o timeout de reparo. Se o limite de tempo for muito curto, o sistema fica paranoico pedindo reparo à toa, mas se for muito longo, a rede toda fica lenta esperando. É, literalmente um jogo de ajustes finos constantes. E assim chegamos à parte 6, nossa conclusão e o que vem por aí. Para resumir, se a gente tiver que levar só a essência dessa análise de hoje, levem esses 3 pilares. O turbine funciona maravilhosamente bem porque ele permite a validação independente fragmentando os dados em threads. Ele consegue escalar de forma brutal porque distribui a carga usando essas ramificações em camadas. E o mais importante, ele sobrevive ao caos do mundo real das redes porque tem esse sistema de reparo que é rápido, assíncrono e super direcionado. É, sem dúvida, uma obra de arte da engenharia. Bom, e tudo isso prepara a gente perfeitamente para o nosso próximo módulo. Agora que a gente domina o desenho dessa arquitetura na teoria, a gente vai descer para o nível dos cabos. Na próxima lição, vamos examinar os protocolos de rede, os formatos binários de paquetização debaixo do capô e como ler aqueles logs da rede em tempo real. Para fechar, vou deixar aqui um desafio mental de diagnóstico para a gente pensar. Se rolar um atraso na rede, como exatamente podemos usar essa arquitetura em camadas para descobrir o ponto exato onde a falha aconteceu? Pensem nisso. Pessoal, super obrigado por acompanharem mais esse mergulho tecnológico. O convite de sempre está de pé. Entrem lá no nosso site forge.college, continuem estudando e explorem muito mais conteúdos aprofundados sobre todo esse ecossistema Web3. Um abraço e até a próxima análise.